Oi, gente, eu sou a professora Ariane. Eu separei alguns materiais aqui na minha casa para a gente fazer uma aula hoje sobre misturas. Nós vamos falar de tipos de misturas e de alguns métodos de separação de misturas, tá? Vocês devem lembrar que os materiais que a gente usa e que a gente consome, que a gente se alimenta no dia a dia, são geralmente uma mistura de diferentes substâncias. A água, a própria água que a gente bebe, é uma mistura de água mais gases, minerais, tá? E é um tipo de mistura que a gente chama de mistura homogênea. O que é isso? É um tipo de mistura onde a gente observa apenas uma fase. A gente não consegue identificar os componentes da mistura, mesmo que a gente olhe minuciosamente. Outro exemplo, o café, tá? O cafezinho que nós também consumimos muito, é um tipo de mistura homogênea, tá? Um exemplo de mistura homogênea no estado sólido são as ligas metálicas. E aí eu tenho aqui uma panela de inox, que é uma mistura de diferentes metais. No caso aqui, basicamente ferro, níquel e cromo, tá? Então as ligas metálicas são misturas de diferentes metais ou metais e outras substâncias. Além da mistura homogênea, nós temos também a mistura heterogênea, que vocês já ouviram falar. A mistura heterogênea é aquele tipo de mistura onde nós conseguimos identificar os seus componentes, tá? Ela tem duas ou mais fases, como essa mistura que eu fiz aqui de água com terra. Vocês conseguem perceber, na verdade eu misturei aqui água mais sal, tá? E tem terra também. Vocês conseguem perceber duas fases aqui nessa mistura, e portanto é uma mistura heterogênea também. Um exemplo de mistura heterogênea no estado sólido é uma rocha chamada granito. O granito é bem comum nas cidades. É usado também nas pias, tá? Pia de cozinha, a gente também encontra granito. Aqui eu tenho um granito preto, e a gente sabe que o granito é uma mistura heterogênea formada por três minerais basicamente, que são o quartzo, feldspato e a mica. Como que a gente consegue perceber a diferença, né? Como a gente consegue perceber que é uma mistura heterogênea? Pelas cores dos minerais, tá? Se vocês olharem com atenção num pedaço de granito, vocês vão perceber os diferentes minerais que eu falei ali. E agora nós vamos fazer uma prática que é bem legal, que se chama torre de líquidos. Essa prática envolve não só misturas, ela envolve também a densidade dos materiais, tá? Mas a gente vai falar basicamente de misturas aqui e eu vou mostrar isso agora. Para essa prática eu vou usar água com sal, na qual eu acrescentei um corante azul para ficar mais visível. Coloquei sal também, né? E aí ficou essa mistura azul. Vou usar detergente vermelho. Vou usar a água da torneira com corante verde. Vou usar um óleo, que é o óleo de amêndoas. Vou usar álcool. Nesse álcool eu também vou colocar, já coloquei na verdade um corante roxo, tá? Pra gente conseguir ver melhor. E por último, uma substância chamada querosene, tá? É importante destacar que a querosene é uma substância tóxica. Apesar da querosene ser usada aí em algumas casas para fazer limpeza, é uma substância bem tóxica. Então, se vocês forem manipular ou quiserem fazer esse tipo de experimento e usar a querosene, tá? Tem que estar junto com o responsável, porque a querosene é uma substância bem tóxica, tá? Então é isso. Então eu vou colocar nessa ordem os materiais que eu acabei de falar. Primeiro eu vou colocar água com sal. Vou colocar nesse copo grande aqui e despejar água com sal. Na verdade eu vou colocar bem pouco, eu coloquei demais. Vou colocar só uns 2 dedos aqui de água com sal, tá bom? Tá? Na sequência eu vou colocar o detergente com bastante cuidado. Eu vou espalhar, derramar o detergente aqui. Imagino que vocês estejam vendo aí.
o detergente vermelho que eu tô colocando. Dá pra usar detergente de qualquer cor. Depois do detergente, que eu disse pra vocês, eu ia usar água normal da torneira com corante verde. De novo, tem que acrescentar com bastante cuidado, devagar, pela borda do copo. Estou tentando colocar uma quantidade semelhante de cada um dos componentes que eu escolhi. Agora, depois da água, vocês já estão vendo que dá para perceber, né? 3 cores aqui. Agora eu vou colocar um óleo que é o óleo de amêndoas, poderia ser outro óleo também. De novo, vou acrescentar com cuidado ali na borda. Depois do óleo, a gente vai colocar o álcool, que estava, como eu disse, com corante roxo. Então vamos colocar uma quantidade parecida de álcool, bem devagar. E vocês devem ter percebido que o álcool ficou aqui em cima, tá? Só que a cor dele não tá muito evidente. E por último eu vou colocar querosene. Eu vou colocar mais perto aqui para vocês verem como é que ficou, tá? Para tentar entender melhor isso aqui, a gente vai misturar as substâncias que eu coloquei aqui entre elas, tá? Pra gente ver se são misturas homogêneas ou heterogêneas. A gente vai misturar algumas delas. Os próximos que eu vou misturar é a água da torneira com corante mais querosene. Eu tô falando querosene o tempo inteiro, né? Mas é o querosene. Eu vou misturar o querosene com água. Será que vai formar uma mistura homogênea ou heterogênea? Olha só, de novo, vou usar a colher, misturei bem. E de jeito nenhum eles se dissolvem aqui, tá? Então a gente percebe que a água e o querosene formam uma mistura heterogênea, com 2 fases, a gente percebe, tá? E o último que vou misturar, os últimos, é a água com sal mais o detergente, tá? Eu vou misturar aqui a quantidade semelhante e vou mexer. Mexendo bem até mudou de cor, né? Vocês percebem que a cor mudou. Vou mexer bem. Apesar de ter mudado de cor, a gente percebe que essa mistura tem um aspecto único, tá? Mesmo olhando com cuidado, olhando minuciosamente, eu não consigo perceber 2 fases, eu percebo uma fase só, tá? Então, essa é uma mistura homogênea, um detergente com água mais sal. Então, a gente percebeu que algumas dessas substâncias aqui da coluna, da torre de líquidos, formam uma mistura homogênea e outras não, tá? Como eu falei também, tem a ver com a densidade dessas substâncias, tá? Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver várias formas de fazer essa torre de líquido, que é bem legal. Agora, na última parte da aula,
eu vou mostrar rapidamente alguns métodos de separação de misturas que são comuns na nossa casa também, tá? O primeiro método é a catação. A catação a gente usa em casa, por exemplo, para separar feijão de pedrinhas, pequenos pedregulhos e sujeiras que estejam no feijão, tá? Usando manualmente mesmo, a gente consegue identificar pequenas pedras, coisas assim, e separar. É o que a gente chama de catação. Tem também um método no nosso dia a dia bem comum, que é a peneiração. A peneiração, né, a gente usa uma peneira para separar, por exemplo, na hora de fazer suco, o sólido, que é a semente, do líquido que vai cair, né, passar pela peneira. Outro exemplo comum que algumas pessoas têm em casa é a centrífuga, a centrifugação. Na centrifugação, o que acontece? Essa aqui é uma centrífuga manual que a gente tem para secar salada. É uma espécie de secador de salada manual, tá? Coloca a salada ali dentro e aí faz movimento de giro bem rápido. E aí o que acontece quando a gente gira numa centrífuga, tá? O material mais denso ele fica embaixo e separa, tá? Então a centrífuga pode ser usada para separar a água ali da salada, por exemplo, tá? Que a gente tem outros exemplos de centrífuga, a própria máquina de lavar roupa, também é um exemplo, tá? Por fim, além desses métodos que eu passei, tem outros métodos de separação. Por fim, então eu vou fazer uma pequena prática para a gente identificar mais 3 métodos de separação, tá? Vocês lembram que eu tinha misturado água com terra, tá? E aqui eu tenho uma mistura de água com terra e sal. Eu posso fazer isso agora para vocês verem. Então eu misturo um pouco de sal, coloco água e misturo. O que acontece, né? Formou essa mistura aqui. Eu mexo bem e formou essa mistura aqui. Uma cor escura, né? Coloco um pouquinho mais de água e deixo isso aqui por um tempo. O que vai acontecer se eu deixar essa mistura de água, sal e terra por um tempo? Vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer o que a gente chama de decantação, tá? Ou sedimentação, que também é um método de separação de misturas. O que aconteceu aqui com o sólido que é mais denso que a terra? Se depositou embaixo do copo, tá? E a gente consegue perceber aqui a parte líquida, a água mais para cima e a grande parte do sólido aqui embaixo. O que eu posso fazer com isso para limpar mais essa água? Eu posso usar um outro método chamado filtração. Eu vou usar um outro copo, vou usar esse funil e vou usar um filtro, tá? A filtração, a gente pode usar filtro de diferentes materiais. Eu tenho aqui um filtro de papel, de fazer café, mas podia ser um filtro de pano, por exemplo. Eu vou dobrar um pouco esse filtro aqui e vou colocar aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar a água da minha mistura aqui, tá? Com cuidado para não vir a terra que está no fundo junto. E aí vocês devem estar percebendo que a água está saindo mais limpa, porque eu estou fazendo a filtração da água. Então é um outro método de separação de misturas, tá? Que é a filtração. A água saiu um pouco mais limpa aqui depois de passar por esse método. Lembrando que aqui tem água e sal, tá? Se eu quiser separar a água do sal, o que eu vou fazer? Dá para fazer um método que a gente chama de evaporação. Se eu deixar essa água aqui com sal por bastante tempo no sol, o que vai acontecer com a água? Ela vai evaporar e o sólido, que é o sal, vai ficar aqui no fundo. Dá pra gente acelerar esse processo colocando no fogo. Então se eu colocar no fogo, aquecer, a água vai evaporar e o sal vai se depositar no recipiente, né? Se eu colocar numa panela com fogo, por exemplo, para aquecer, a água evapora e o sólido fica na panela, que é o sal, tá? Então é um método chamado evaporação. Tudo bem, pessoal? Então era isso. A gente viu alguns tipos de mistura,
viu também algumas formas de separar as misturas. E agora o que vocês vão fazer? Vão responder o relatório sobre essa aula, tá? Bons estudos e se cuidem!